Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para aprender da Tua palavra. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti, a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento. E esse ano, Senhor, que está iniciando, e pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, repreendendo, meu Pai, em nome de Jesus, toda frieza, Senhor, toda falta de fé, nos animando, meu Pai, nos enchendo, Senhor, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje é a primeira aula do ano e a primeira lição do novo trimestre da nossa nova revista, que o título desse trimestre vai ser Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E ao longo do trimestre, os irmãos vão perceber a importância desse tema para as nossas vidas, para esse ano que nós estamos vivendo, para a nossa igreja, para o nosso país, de uma maneira geral. Eu sempre falo isso, né, que o tema é importante, porque eu acho que tudo é importante, né, que está relacionado a Deus, que está relacionado à palavra do Senhor, mas o tema desse trimestre, especialmente, ele está muito bom, ele é muito importante, então os irmãos assistam todas as aulas, aproveitem, né, que as nossas aulas estão sendo gravadas, então a gente não precisa assistir na hora que eu posto, no domingo de manhã, mas dá para assistir à tarde, dá para assistir à noite, dá para assistir qualquer dia da semana, dá para assistir uma vez, duas vezes. E eu percebo que muitas pessoas deixaram de assistir, de participar das aulas da Escola Bíblica Dominical. Mas é muito importante que os irmãos perseverem. E esse trimestre, falando sobre esse tema especialmente, os irmãos vão perceber a importância, né, de ler e de estudar a palavra de Deus. Amém? O título da lição de hoje é Avivamento Espiritual. E nós vamos fazer a leitura bíblica que está em dois livros diferentes da Bíblia. Em 1 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 15, e em Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9, que diz assim. 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez mais, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, nessas duas passagens, apesar da Bíblia não usar o nome avivamento, a gente vê o Senhor falando de requisitos para o avivamento, de como é o avivamento, o que é, como acontece um avivamento. E nesse trimestre e nessa lição de hoje nós vamos falar sobre isso.
E o que é um avivamento? O avivamento é um quebrantamento, é uma renovação espiritual, e essa renovação espiritual, ela vai gerar transformação, ela vai gerar mudança. Um avivamento, ele sempre vai mudar a realidade espiritual. E como o avivamento ele pode ser individual ou social, coletivo, de uma igreja, de um grupo, de uma nação, de um estado, sempre vai trazer transformações de acordo com a dimensão que acontecer esse avivamento. O Antigo Testamento fala sobre avivamento, nós vamos ver nesse trimestre. O Novo Testamento também mostra exemplos de avivamento que aconteceu. E o melhor exemplo que nós temos é o avivamento que aconteceu em Atos no dia de Pentecostes, quando aquelas pessoas que estavam ali reunidas e elas foram cheias pelo Espírito Santo de Deus, elas foram renovadas espiritualmente, especialmente com o que diz respeito aos discípulos. Eles já andavam com Jesus, eles já acreditavam em Jesus, eles já pregavam, eles já realizavam sinais, só que depois do avivamento, a gente sabe como eles foram usados sobrenaturalmente, como o Senhor agia através da vida deles e como houve uma expansão do reino de Deus aqui na terra, como houve um aumento extraordinário da quantidade de pessoas que creram, que aceitaram o evangelho, que se converteram ao Senhor Jesus, que se tornaram cristãos, naquele avivamento que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Então, o avivamento é uma necessidade da igreja ao longo da história. E nesse trimestre nós vamos ver que ele é indispensável para o crescimento, para o desenvolvimento e para o cumprimento da missão integral da igreja, que é pregar o evangelho para toda a criatura. É muito importante que aconteça avivamentos para que a igreja cresça. Se a gente fosse estudar a história dos avivamentos que aconteceram, nós vamos perceber que sempre que aconteceu um avivamento, houve uma expansão muito grande da quantidade de cristãos, do número de missionários. Então nós temos que buscar esse avivamento, e nesse trimestre nós vamos aprender como é que a gente faz isso. Amém? O primeiro tópico fala o que é um avivamento espiritual. Então, em primeiro lugar, avivamento ele é uma intervenção de Deus e só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço, encontra lugar no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma igreja, de uma cidade ou de uma nação. Amém? E mais ainda quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual daquela igreja, daquela sociedade, daquela cidade. E dessa forma, as circunstâncias externas das nossas vidas também são transformadas pelo poder divino. Por quê? Nós sabemos que o mundo espiritual, ele interfere diretamente no mundo físico. Então, quando acontece um avivamento, a transformação que acontece no mundo espiritual, ela também se reflete no mundo físico que nós vivemos. Amém? E o próximo tópico fala sobre a pré-condição para o avivamento. Então a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Quando nós lemos lá em 2 Crônicas, o capítulo 7, o que é que o Senhor fala para Salomão? Olha, se eu enviar os gafanhotos, se houver seca, se houver peste, vocês vão clamar. Então o Senhor fala, quando houver uma crise, quando houver uma dificuldade, o meu povo se humilhar, orar, clamar, buscar a minha face, então eu vou agir. E nós sabemos que sempre
Em tempos de crises, as pessoas elas se voltam mais para Deus, elas se voltam mais para o Senhor. Então a crise, ela acaba se tornando uma oportunidade para Deus trabalhar. Muitas vezes, inclusive, Deus, ele se utiliza da crise para trazer o povo para a sua presença, para fazer esse quebrantamento no coração das pessoas. E a crise, ela pode ser tanto individual, você passar uma crise, quanto também uma crise da sociedade. Toda a sociedade está passando por uma crise. Então você individualmente, ou a sua igreja, ou um grupo de pessoas, elas vão se humilhar, elas vão se quebrantar, elas vão se colocar diante do Senhor. E aí com certeza o Senhor vai ouvir a oração e vai enviar esse quebrantamento e vai acontecer o avivamento, porque o avivamento é que vai mudar a situação, a condição. Então a gente precisa entender isso como igreja, mas também como nação. Quando nós nos colocamos diante de Deus como nação, e nós vimos que isso aconteceu agora no nosso país, com relação ao período eleitoral, como a igreja, como as pessoas oraram, como as pessoas buscaram, como as pessoas se colocaram diante de Deus. E com certeza o Senhor ouviu essa oração e Ele está agindo no nosso meio, no meio do nosso povo. Mas nós temos que continuar buscando, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar nos quebrantando diante de Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. E essa crise, né, que é uma pré-condição para o avivamento, ela pode ser tanto moral, quanto política, quanto econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja, de um local ou de uma nação. Amém? E o próximo tópico fala sobre as condições para o avivamento espiritual. Então, uma dessas condições, o primeiro subtópico diz que é uma crise. Então, como eu estava falando, diante de uma crise, a gente observa que as pessoas, elas buscam mais o Senhor. Muitas vezes, elas têm os seus corações quebrantados. E individualmente, a gente observa nas pessoas vários comportamentos diante de uma crise. A gente pode observar o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e contra o próximo, críticas, desespero, desmotivação, desequilíbrio emocional. Então, todos esses são comportamentos humanos diante de uma crise. Mas a palavra de Deus, ela pode mudar completamente o rumo de uma crise, uma história. Porque, como nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele fala: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter", ou seja, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus a sua oração, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então, sempre que você estiver passando por um momento de crise, lembre-se de se quebrantar, de se humilhar, de buscar o Senhor verdadeiramente, que com certeza Ele vai agir. Amém? O próximo tópico, o próximo subitem fala sobre a humilhação diante de Deus. Então, ao invés de nós nos revoltarmos diante de uma crise, nós temos que fazer justamente o contrário. Nós temos que nos colocar diante do Senhor. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que quebrantar o nosso coração, nós temos que nos humilhar diante de Deus, confessando, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e pedindo, a Deus esse socorro, essa ajuda, esse auxílio, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, Se o meu povo se humilhar, se a gente se quebrantar diante do Senhor, se a gente se derramar verdadeiramente diante de Deus. Amém? O outro subtópico fala sobre orar e buscar a face do Senhor.
Então, sem oração é impossível existir avivamento. Quando a gente lê o livro de Atos, quando o Espírito Santo veio ali sobre o povo, eles estavam reunidos há vários dias em oração. Eles estavam ali buscando, eles estavam orando, eles estavam clamando pela presença e pelo poder de Deus, e eles foram plenos pelo Espírito Santo. Um dos avivamentos mais conhecidos também do nosso tempo, da nossa época, é o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, na Rua Azusa. E aí, quando você vai ler a história desse avivamento, inclusive tem filmes sobre isso, tem livros, a gente vai perceber que aconteceu a mesma coisa. Eles estavam ali reunidos, orando há vários dias, clamando pela presença de Deus, clamando pelo poder de Deus, clamando justamente por isso, por um avivamento. Eles queriam ser cheios do Espírito Santo, eles queriam que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu ali em Atos, né, no dia de Pentecostes. E quando você lê a história, né, do avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, você vai ver também como foi tremendo. Várias pessoas foram cheias do Espírito Santo e muitas pessoas vinham chegando e elas eram batizadas, e o movimento cresceu tanto, e muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo batizadas, e se expandiu para o país e para outros países do mundo. A gente tem um dos primeiros missionários que chegaram ao Brasil, que foi Daniel Berg e Gunnar Vring, que foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, inclusive. Eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus lá na Rua Azusa, nesse avivamento. E logo após eles serem batizados, eles decidiram vir para o Brasil para pregar o evangelho aqui, para levar a palavra de Deus. Então, o avivamento, ele transforma realidades, transforma vidas, mas é necessário que haja busca, né? Nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que clamar pela face do Senhor. Nós não seremos avivados se a gente ficar orando apenas alguns minutos por dia, aquelas orações rápidas que muitas vezes nós fazemos, né? Só orando, agradecendo a Deus por esse dia e pedindo para Ele nos abençoar. Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos buscar intensamente a face do Senhor, amém? E o outro subtópico fala sobre a conversão sincera dos pecados, que é uma coisa extremamente importante, a gente reconhecer os nossos erros, a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente confessar para o Senhor os nossos pecados e arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento, ele significa também uma mudança. Quando você se arrepende, você está dizendo que você vai abrir mão daquele comportamento, que você vai mudar a sua vida. E lá no 2 Crônicas, capítulo 7, ele fala isso: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E às vezes a gente precisa até orar para que o Senhor nos lembre, para que o Senhor nos mostre quais são os nossos pecados, o que nós precisamos nos arrepender e o que nós precisamos mudar nas nossas vidas. E o próximo subitem fala sobre um caminho preparado. A crise, ela pode ser uma pré-condição para o avivamento, porque nós vamos nos humilhar, nós vamos buscar, nós vamos quebrantar o nosso coração, nós vamos orar. Se nós decidirmos firmemente nos nossos corações confessar os nossos pecados e seguir todos esses passos de humilhação diante de Deus, de oração, de arrependimento, de buscar a face do Senhor e de renovar a nossa mente através da leitura da palavra de Deus. Amém? O próximo tópico, ele diz assim: a necessidade de um avivamento espiritual. O primeiro subitem fala sobre a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, do povo de Israel, os profetas, eles estavam alertando a respeito da futura destruição da nação
mas o povo não queria ouvir essas advertências. No trimestre passado, nós estudamos sobre o livro de Ezequiel e nós falamos o trimestre inteiro a respeito disso, de como Deus usou Ezequiel através de profecias, mostrando o que o povo estava fazendo e mostrando também o que ia acontecer. Além de mostrar para Ezequiel, o livro de Jeremias, que é da mesma época, né? Jeremias é contemporâneo de Ezequiel, ele tem praticamente as mesmas profecias. O Senhor falou também para Jeremias as coisas que iriam acontecer com o povo. E da mesma maneira o povo não se arrependia, o povo não aceitava, o povo não queria quebrantar o seu coração. Então Deus disse que viria sim esse tempo de crise, esse momento difícil, que o povo seria cativo, seria enviado para a Babilônia, que coisas ruins iriam acontecer, que o templo seria destruído, e nós sabemos que todas as coisas aconteceram exatamente como foram profetizadas. O primeiro subitem, ele fala assim: a destruição do templo e morte. Então, por ignorar a voz do Senhor, né, aquilo que Deus estava dizendo através dos seus profetas, o povo foi sim levado como cativo para a Babilônia. O templo foi sim destruído. Além disso, 1/3 do povo morreu de fome e peste. Olha que tragédia. 1/3 do povo morreu pela espada. E é óbvio, né, que não morreu todo mundo, algumas pessoas, algumas vidas foram preservadas. Mas tudo isso aconteceu por causa da desobediência e foi um período de crise que eles viveram. E o Senhor disse que esse cativeiro seria de 70 anos. O próximo subtópico fala sobre o chamado para reconstruir o templo. Então, a vida espiritual do pós-exílio, porque o povo falou que eles ficariam 70 anos e eles ficaram 70 anos, mas o pós-exílio, a vida deles não estava boa, mas mesmo assim, eles não sentiam falta de um lugar onde eles pudessem se reunir para adorar o Senhor. E aí, por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo que estava rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico havia destruído. O próximo subtópico fala sobre Deus levantar homens para realizar a obra. Então, nesse período de pós-exílio, o povo se descuidou, o povo continuou sem buscar a face do Senhor, eles não deram valor à casa de Deus. E após essa repreensão divina, através do profeta Ageu, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem a casa do Senhor, para reconstruírem o templo. Então foi Zorobabel, o governador, tanto é que é conhecido como o templo de Zorobabel, Josué, que era o sumo sacerdote na época, e o resto do povo. E a Bíblia, ela nos mostra, né, ela revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. A gente vai ver que mesmo em condições precárias, eles conseguiram reconstruir o templo por causa da bênção de Deus, porque o Senhor era com eles. E aí o próximo subitem fala sobre isso, né? Desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo para se levantar, para construir o segundo templo, por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Então, o que Deus fala lá em Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao 9, que nós lemos no início. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante, eu não sei se os irmãos observaram, quando nós fizemos a leitura do livro de Ageu, o Senhor falou várias vezes, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, que é para ficar bem claro que era Deus que estava falando com o povo. O próximo subitem, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Então, Ciro,
ele não era filho de Israel, ele não era servo de Deus, ele não era judeu, ele era o rei da Pérsia de 550 a.C. a 530 a.C. Mas ele foi levantado por Deus para executar os seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. E eu acho essa palavra tão interessante, como Deus usou Ciro para libertar o povo, porque fica claro para nós que Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer libertar o seu povo, quando Deus quer abençoar o seu povo, ele vai usar quem ele quer para fazer isso. Então ele usou uma pessoa, um rei, que não era judeu, ele era persa. E mesmo assim ele foi usado por Deus para abençoar a nação de Israel. O próximo subitem fala sobre as promessas de Deus a Ciro. Então foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou ele de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a verdadeiros homens de Deus chamados para realizar propósitos divinos. Lá em Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 3. O outro subitem fala sobre Ciro liberta Israel do cativeiro. Então, logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro, no período de 70 anos. Então, no primeiro ano de Ciro, em 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Amém? A conclusão do templo. O próximo subitem fala sobre a conclusão do templo. Então, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, que, como nós já falamos, ele não era nem judeu, mas Deus quis usar ele para libertar o povo. Ele levou vários israelitas a voltarem para Jerusalém e começarem a reconstruir o templo. A gente lê isso lá em Esdras, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Ele havia sido completamente destruído. Mas com as bênçãos de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. e assim houve um grande avivamento em consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Amém? E o próximo subitem fala sobre a necessidade de um avivamento. E aí esse subitem ele fala agora mais sobre os nossos tempos, os nossos dias. E nós vemos que hoje em dia a nossa sociedade, muitas igrejas, a gente percebe que existe essa necessidade de um avivamento. A gente vê que existe muita frieza espiritual. A gente observa que existem muitas igrejas que estão flertando com doutrinas vãs, que são completamente contrárias à palavra de Deus. Pastores, homens que se dizem cristãos, que se dizem pessoas de Deus, que estão desvirtuando a palavra do Senhor, que estão trazendo ensinos errados para dentro da igreja. E a gente percebe que esse movimento ele cresce cada vez mais. A gente observa também que a nossa sociedade está doente. As pessoas elas estão violentas, elas estão cometendo crimes cada vez mais terríveis, violência contra crianças, violência contra idosos, violência contra as mulheres, violência generalizada. A gente vê um aumento do número de pessoas usando drogas. A gente percebe também como a nossa sociedade está moralmente caída,
como existe corrupção, como existe coisas erradas no governo, na política, em todas as esferas da nossa sociedade. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que pode acontecer para mudar o que está acontecendo, para mudar a sociedade de uma maneira geral, para mudar o que está acontecendo nas igrejas. E com base na palavra de Deus, somente um avivamento tem o poder para mudar o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Somente mesmo uma renovação espiritual para mudar o que tem acontecido de errado dentro das igrejas e o que está acontecendo de errado também fora da igreja. Quando a gente vai estudar sobre a história da igreja, né, sobre o que Deus faz, e a gente vai ver também na história das nações, a gente percebe como teve países, né, nações, que teve a sua história completamente mudada por causa de avivamento. E é isso que nós estamos precisando hoje no nosso país, no nosso Brasil. Nós estamos precisando de um avivamento. Não é um governo que vai mudar, não é nada, é somente um avivamento. Porque por mais que algumas pessoas elas tenham boa intenção, e é claro que precisa das pessoas, né, fazerem a sua parte também, mas sozinhos, sem o poder de Deus, sem esse avivamento, a gente não vai ter uma transformação verdadeira na nossa sociedade e nem na igreja brasileira. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: quando o povo de Deus, em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Então, a gente viu nessa lição de hoje, que é a primeira lição, que existem alguns requisitos básicos para que aconteça um avivamento. Nós sabemos que muitas coisas precisam de mudança e que essas mudanças elas só acontecerão através de um avivamento. E o que é necessário para isso? Nós precisamos se humilhar diante do Senhor, nos submeter à vontade de Deus. Isso é se humilhar diante do Senhor, é você se submeter à vontade de Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus em oração, se arrepender e confessar os nossos pecados. Nós podemos também simbolicamente se arrepender e confessar os pecados da nossa nação, e colocar tudo isso diante do Senhor e buscar a Deus verdadeiramente, com intensidade e com intenção, né, de sermos avivados, de sermos plenos do Espírito Santo de Deus, de sermos renovados. Então essa foi a primeira lição, de que nesse ano de 2023 a gente busque a face do Senhor, para que Deus possa avivar as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa cidade e o nosso país. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.